Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco anunciou aí mais um reforço ontem, né? O lateral direito barra lateral esquerdo, Zeca, foi contratado e oficializado pelo Vasco e possivelmente será apresentado hoje com mais 2 reforços já contratados. Vamos falar muito dessa contratação. Também vamos falar aí da saída do Martim Benítez, que o Vasco deu uma dificultadinha aí no São Paulo para liberar o jogador argentino. Deseja ter jogadores do São Paulo em troca. Vamos saber quem são esses jogadores que o Vasco deseja contar aí. E também vamos falar do Germancano e do Wesley, se tem a possibilidade de ambos realmente saírem do Vasco e como que está a situação do zagueiro Wesley. É preocupante, pessoal. Bom, meus amigos, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal como de costume. Muito fácil, só clicar embaixo no inscreva-se. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do nosso Vascão. Bom, pessoal, o Vasco ontem anunciou aí oficialmente a contratação do lateral direito barra lateral esquerdo, Zeca, né? Ele joga nas duas. O jogador não é canhoto, ele é destro, por isso que ele joga nas duas laterais. Jogador polivalente, muito boa contratação, na minha opinião. 26 anos, oficializado como novo reforço do Vasco. O jogador rescindiu seu contrato com o Internacional e acertou aí com o nosso clube para a disputa da Série B. O jogador chega para suprir aí a ausência de laterais esquerdos no elenco, né? O Vasco que dispensou aí o Henrique e também o Neto Borges, ambos não fazem mais parte dos planos do Vasco, somente vai contar com o garoto Riquelme da base, que no momento está contundido. E o Vasco foi ao mercado, contratou bem, na minha opinião, apesar do Zeca ter um largo histórico de lesões. É um jogador que convive bastante com esses problemas aí, só que ele é um muito bom jogador, né, pessoal? Apesar de também não ter tido tanta sequência assim no Bahia, mas já mostrou que tem qualidade e com certeza pode reencontrar o seu futebol aqui jogando no Vasco, né? A gente torce bastante para que isso aconteça. Acho que essa contratação, a maioria dos vascaínos gostaram sim dela e vamos aguardar, ver como que vai ser o Zeca aí nesse Campeonato Carioca, como que ele vai se sair com a camisa do Vasco, né? Provavelmente ele deverá ser apresentado hoje juntamente com o Marquinhos Gabriel e também com o Hernando, né, que foram os 2 primeiros reforços do Vasco contratados aí para a temporada. Ambos já se apresentaram lá, os seus novos companheiros, já assinaram o contrato, já está tudo bonitinho já. Os caras já estão treinando com bola lá com o elenco do Vasco. Quem acompanha a Vasco TV viu já o Marquinhos Gabriel e o Hernando já se entrosando lá com os novos companheiros. E hoje deverá acontecer às 3 horas da tarde, com a transmissão da própria Vasco TV, a apresentação de ambos. Tomara que o Zeca também esteja no meio, porque já apresenta logo um pacotão, 3 reforços logo, pra gente tentar aí já colocar os caras para entrar em campo, quem sabe no final de semana com condições pelo menos de ficar no banco de reservas, apesar de eu achar difícil que o Zeca irá estrear no sábado, mas quem sabe o Marquinhos Gabriel e o Hernando estejam à disposição do técnico Marcelo Cabo, que já deverá comandar a equipe já à beira do gramado, já no próximo sábado, com o time principal do Vasco, né? Com o Germancano, com o Leandro Castan, possivelmente com o Benítez. Vamos falar já como que está a situação do Benítez, mas até o momento o Vasco segue aí com esses jogadores e com certeza mais reforços irão chegar para o nosso time, assim como chegaram o Marquinhos Gabriel, o Hernando e o Zeca. Em breve podemos ter mais novidades. Deixe aí nos comentários se te agradou a contratação do lateral esquerdo, Zeca, baita reforço na minha opinião, para o nível que o Vasco está hoje, pessoal. Não tem dinheiro, não tem como investir em jogadores de nome, tá bom, tá de bom tamanho. Na minha opinião, ele é melhor do que os 2 laterais que saíram do Vasco, juntamente com o Iago Pikachu, e também, com certeza, vai ajudar bastante o Vasco ali jogando, quando for preciso quebrar o galho na direita, quando o Léo Matos não tiver, ou talvez o Caio Tenório tiver algum problema, porque na minha opinião, o Caio Tenório tá jogando muito bem e merecia sim ser titular na equipe, sendo o lateral direito e o Zeca na esquerda. Agora vamos falar aí do Martim Benítez, né? A gente trouxe ontem informações que o São Paulo já estava acertado com o Independiente para acertar aí a ida dele para o time paulista. Informações que o jogador tem um interesse em ir para o São Paulo, pretende ficar no Brasil até dezembro. O São Paulo pode ser aí a próxima casa do Martim Benítez. Só que tem um problema, né? O Vasco ainda não liberou o atleta porque pagou o Independiente uma compensação financeira pelo novo reempréstimo do atleta quando ele voltou em janeiro, né? No início de janeiro. Só que para liberar o Martim Benítez direto para o São Paulo, o Vasco exige aí que o São Paulo mande alguns jogadores para o nosso clube. E o Alexandre Pássaro, que trabalhou no São Paulo, conhece bem o elenco são paulino, de 2 jogadores para virem para o Vasco, né? O jogador meio-campista Shiloh, que está atualmente emprestado, esteve atualmente emprestado ao Goiás no último Campeonato Brasileiro, e também o atacante Paulinho Boia. Ambos
são revelados pelo São Paulo, jogadores jovens aí que podem vir para o Vasco por empréstimo a pedido do Alexandre Pássaro, para o Vasco liberar talvez mais facilmente o Martim Benítez para o São Paulo. Fato é de que essa negociação está muito perto de acontecer realmente, aqui várias informações confirmam que já existe um acordo entre o Independiente e o São Paulo para a ida do jogador para o clube paulista, né? O fato é que o Vasco também não tem grana para bancar aí a permanência do Martim Benítez, não tem dinheiro para pagar os salários aí do jogador. Com certeza deve receber na casa de 300 a 350 mil mensais no Vasco, salário fora dos padrões financeiros do Vasco, e com certeza o Benítez está dando adeus ao Vasco aí, e a qualquer momento podemos ter novidades sobre esse caso. O fato é de que muito difícil ele ficar no Vasco, pessoal, não existe muito essa possibilidade e está praticamente fechado com o São Paulo. Só falta aí esses ajustes, esses pequenos detalhes, se o São Paulo vai liberar, se o Independiente vai devolver a grana que o Vasco investiu no Benítez, se vai ter algum acordo aí entre as três partes e o Vasco ficar talvez com 2 jogadores do São Paulo e o Benítez ir para o clube paulista. Deixe nos comentários se te agrada essa possível contratação aí do Vasco, né, do Shailon, podendo vir para o nosso clube. Eu gostei desse nome, jogador razoável, fez um bom campeonato brasileiro aí com a camisa do Goiás na reta final. Também o Paulinho Boia, né? Esse aí eu prefiro manter mais pé no chão, porque eu vi muito pouco esse jogador atuando. Ele esteve emprestado ao São Bento, não foi tão bem assim, voltou para o São Paulo e não tem tantas chances assim no São Paulo, tanto que acha pouquíssimas fotos dele aí no Google. Eu já aprendi uma coisa aqui com o canal: quando você vai procurar foto de jogador para trazer aqui para ilustrar para vocês e tem poucas fotos, é porque ele não joga. Ele joga muito pouco com a camisa do São Paulo e tem pouquíssimas fotos dele no Google, e com certeza é um jogador que está em baixa, né? Vamos ver se ele vier para o Vasco e vai recuperar o seu futebol e mostrar o seu valor. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de situações de jogadores que podem deixar o Vasco também, né? O Germancano é um deles. O Weller já está afastado do elenco vascaíno, né? Está naquela lista gigante que o Vasco dispensou de 8 jogadores, né? E o Weller tem um problema, pessoal, um problemão. O jogador recebe, meu amigo, mais de 300 mil mensais no Vasco e o Vasco estaria encontrando dificuldades para conseguir aí rescindir o contrato do jogador, que vale até 2022. Olha só o que o senhor Alexandre Campelo fez, juntamente com a sua diretoria da época, renovou o contrato com o Weller por mais de 300 mil reais mensais aí de salário para um jogador reserva fraquíssimo até 2022. É um absurdo com o torcedor vascaíno, é um absurdo a gente aqui não criticar e não xingar o Alexandre Campelo, para ser bem honesto com o torcedor. Não tem como, cara. Olha só o que ele fez, olha só o que ele deixa de herança maldita para o Vasco. Esses problemas, né? E o Vasco vai encontrar muitas dificuldades aí para achar um novo clube pro Weller, porque ele tem um alto salário. Se o jogador não entrar num acordo com o Vasco, ele vai ficar encostado lá, e o Vasco bancando 300 mil por mês, todo mês, para pagar zagueiro Weller. Preço aí talvez de bancar a permanência do Martim Benítez, vai ter que pagar o Weller, um zagueiro fraquíssimo que sequer entra dentro de campo, que torcedor nenhum torcedor do Vasco é favorável com a permanência dele no nosso clube. Bem complicado. Eu acho que o Campelo tinha que pagar o salário deles, hein, pessoal? Para falar a verdade, não o Vasco. O senhor Alexandre Campelo tirar do próprio bolso e bancar a permanência aí do Weller, para os salários do Weller, porque realmente, cara, é um absurdo o que ele fez com o Vasco, e o Vasco vem encontrando muitas dificuldades para se livrar desse jogador. Outros jogadores também estão aí a um passo de deixar o Vasco, já foram afastados. O Iago Pikachu está praticamente acertado com o Fortaleza e a qualquer momento pode ser anunciado pelo clube cearense. O Vasco também vive a expectativa talvez de uma possível negociação do argentino Germancano, que interessa ao Corinthians. O Grêmio teria demonstrado interesse juntamente com o Atlético Mineiro, só que o Corinthians surgiu como grande time na parada com o maior interesse. Até o momento o empresário do jogador não confirma aí se ele irá sair do clube, e também não deixa o torcedor vascaíno esperançoso que ele vai permanecer no Vasco. Ele somente diz que o jogador tem contrato e que até o momento não chegou nenhuma proposta. Caso chegue uma proposta boa para o clube e também para o atleta, obviamente o Germancano irá deixar o Vasco. Fato é de que ele confirmou que não teve nenhuma proposta oficial até o momento, e o Corinthians também não tem o interesse nessa contratação, não chegou nada do Corinthians aí para levar o Germancano embora. Vamos aguardar, ver se o Cano vai permanecer. Há expectativas que ele será o capitão do Vasco aí nessa temporada, caso ele permaneça no nosso clube, o que eu acho certo, né? Foi o melhor jogador do nosso time no ano passado. Se não fosse os gols do argentino Germancano, o Vasco já teria sido rebaixado no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, porque só ele que fez os gols, né? Um absurdo. Por aí você vê como que foi a montagem de elenco do Vasco.
um jogador acima de todos os outros que não fizeram absolutamente nada, e um jogador só, meu amigo, não faz diferença, e por isso que a gente foi rebaixado para a segunda divisão. E agora tomara que o Vasco monte um elenco mais homogêneo e que jogue em prol do Germancano, caso ele permaneça dentro do Vasco, e que o Marcelo Cabo entenda que ele é a máquina de fazer gols, que ele tem que ser o cara sempre, e a bola tem que chegar sempre no Germancano, sempre tem que ter a finalização dele aí, pro Vasco conseguir fazer os gols e quem sabe voltar para a primeira divisão sem susto e fazer uma Série B tranquila e quem sabe até mesmo uma Copa do Brasil razoável. Vai ter um jogo difícil, hein, pessoal? A Caldense aí na Copa do Brasil não vai ser nada fácil pro Vasco e com certeza vai impor muitas dificuldades, como eles fizeram contra o Cruzeiro, né? O Caldense ganhou do Cruzeiro aí no Campeonato Mineiro e o Vasco vai ter muitas dificuldades se quiser classificar aí na Copa do Brasil enfrentando esse time mineiro e precisa, lógico, do Germancano lá na frente afiado para balançar a rede. Deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa situação desses jogadores, né? Esse absurdo, né, que é que o Vasco paga de salário pro Heller, renovação aí feita pelo Alexandre Campelo, também aí fala sobre o Germancano, né, que provavelmente será o capitão do Vasco, caso ele permaneça no nosso clube aí até o restante dessa temporada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí se te agradou a contratação do Zé, que possivelmente pode chegar mais jogadores aí. Shailon, Paulinho, Boia podem ser envolvidos aí no negócio com o Benítez. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.